Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Como dito na primeira parte dessa entrevista, a Sueli contraiu o vírus da Covid-19 e teve uma EQM. Nessa segunda parte, a Sueli responde a muitas perguntas e explica pra gente de que forma essa EQM a ajudou a compreender mais sobre os mistérios da nossa existência. Vamos assistir? Sueli, nós estamos fazendo uma exceção nessa entrevista, porque hoje nós estamos no dia 25 de março, faz 25 dias que você saiu do hospital, e nós vamos publicar em seguida, assim que pudermos, essa entrevista, porque diz respeito ao Covid. E aí, a minha primeira pergunta é a seguinte: você entendeu de alguma forma o que é esse Covid? O que ele está fazendo aqui entre nós? Por que nós estamos passando por isso? Quando você estava nesta outra realidade? O que eu senti, principalmente naquele hospital, onde aquela médica me disse que nós montamos um hospital provisório para atender as pessoas de Covid, o que eu entendi, eu posso dizer o que eu senti, mais o que eu senti, é que existem uma seleção. Existe uma seleção. Por exemplo, alguns partem e outros voltam. Mas eu vou te dizer mais, partir não é ruim. Embora eu esteja feliz que eu tenha voltado, Carlos, tá? Eu sinto que a minha responsabilidade triplicou em relação à vida que eu tenho aqui na Terra. De alguma forma você consegue me explicar um pouco melhor o que é esta seleção? Não é fácil te responder, porque foi uma coisa tão sentida, mas é que muitos não voltam para cá. Eles... Ai, meu Deus, eu acho assim, os que precisam se aprimorar ainda, né? Os que precisam se aprimorar, que têm essa oportunidade de voltar para cá e dar continuidade. Por quê? Porque isso muda a vida da gente. Eu tenho uma Sueli antes do Covid, hoje eu tenho uma Sueli depois do Covid. De alguma forma você enxerga isso como parte do que muitos chamam de um período de transição do planeta? Pode ser. Eu posso entender que sim, tá? Porque... Mas não é algo que você tenha pensado. Você falou, pode ser em resposta ao que eu falei. Exatamente. Eu acho que é um momento de transição e eu acho que é um momento onde as pessoas são chamadas para consciência, Carlos. Para consciência. Porque ainda existe... a gente nunca acha que vai chegar perto da gente. Começa por aí. Você começa negando. Começa negando, não, aquilo não vai acontecer comigo, não. Ih, tá longe, olha lá. Não. Tá muito perto da gente. E tá fazendo muitas pessoas, tá? As que conseguem se lembrar de uma experiência como essa que eu tive, tá? E eu acho que não são poucos, porque eu comentei isso com a minha médica. Eu tinha um pouco de receio de conversar isso com os outros médicos da UTI. Mas quando a minha médica chegou perto de mim, eu disse para ela, não dá para negligenciar o que a gente viveu em coma. O que eu vivi. E ela me disse o seguinte, Sueli, estão tendo muitos relatos extracorpóreos. Foi esse termo que ela usou para mim. Por conta da Covid. Então, se a gente pensar, isso aí me fez refletir, tá? As pessoas que estão tendo essa experiência, e como eu tenho aqui hoje, nesse canal, tá? Que é um canal que eu acho importantíssimo, eu sigo já há bastante tempo, esse canal aqui, é para a gente poder relatar esse tipo de trabalho, mais pessoas ouçam isso, para que mais pessoas tomem consciência, tá? Das realidades.
Você disse que você viu a enfermeira falando, você quer tirar o tubo, mas a responsabilidade vai ser toda sua. Seria correto eu interpretar isso como você quer voltar para a vida, tudo bem, mas a responsabilidade vai ser toda sua? Seria corretíssimo. Por quê? Porque jamais, num protocolo, tá, hospitalar, de médico, né, jamais uma pessoa entubada, que não é a médica, uma assistente, digamos assim, uma enfermeira, né, uma técnica em enfermagem, foi o que eu senti, ela era uma técnica em enfermagem, ela ia perguntar para o paciente entubado se ele queria tirar o tubo, e ele respondendo que sim. Veja bem, não tem cabimento isso aí. Não, você vai ser então responsável por esse pedido. A responsabilidade é toda tua. Sim, isso aconteceu conforme você deixou claro, dentro da experiência de quase morte. Isso me leva a uma outra pergunta. Então você acha que essa experiência foi causada para que você pudesse ter uma nova compreensão? Eu tenho absoluta certeza. Eu tenho absoluta certeza que isso entrou na minha vida, toda essa situação entrou na minha vida para que eu pudesse viver isso aí, viver a EQM, tirar o medo da morte de dentro de mim, que me acompanhou. Eu deixei muitas vezes de viver por causa do medo da morte. Eu tinha muito tempo, eu sofri de síndrome do pânico. Não é incomum. Hoje em dia as pessoas têm síndrome do pânico. Eu tinha. O medo da morte iminente era uma coisa absurda. E de outras mortes. Eu tinha medo de ir no médico e ele me dar uma notícia ruim e eu saber que eu vou morrer. Eu tenho absoluta certeza que eu voltei, tá? Que eu tô aqui para viver uma vida plena, para que eu me prepare, para que eu ajude, para que eu ainda tenho que contribuir, né, com as pessoas, com a minha família, com o meu filho. Você sente que essa EQM foi causada, mas isso teria a ver com uma missão, como uma correção de rumo em relação a uma missão que você tinha estabelecida antes de você vir para cá? Exatamente. Eu vou te dizer por quê. Eu estava fugindo dessa meta. Antes de eu pegar essa doença, eu estava entrando num processo até de depressão. Eu estava me sentindo, claro, a gente sabe que o fato de estar, esse distanciamento social e tudo mais, isso aí te limita muito, né? Mas eu estava entrando num processo. E outra, eu comentei muito isso com a minha irmã, né, que é muito minha amiga. Eu dizia para ela, eu sinto que eu estou doente. Eu comecei a perder a vontade de certas coisas. Eu estava assim, infeliz com a minha situação de vida. Tá? Eu me irritava com meu filho, com meu marido, me pegava em pequenas coisas, coisa que não era comum em mim. Assim, eu sempre fui muito positiva, otimista, e eu estava assim, me entregando. Me deram um puxão, me pararam. E não necessariamente todas as pessoas que são entubadas conseguem, né, ou têm a experiência de quase morte. A gente sabe que não são todas as pessoas que têm isso aí, tá? Mas a minha foi relevante para mim. Eu acredito que me pararam, me fizeram viver isso aí para poder, primeiro, contribuindo, né, com tudo isso que eu passei, tá aqui nesse canal, que eu acho que mais pessoas vão ouvir isso aí, quem sabe isso aí não vai acalentar outras pessoas também. E o rumo da minha vida, eu mudei completamente. Mudei completamente. Eu tô cuidando do meu corpo, coisa que eu já não estava fazendo mais. A minha alimentação não estava, embora eu tenha uma formação, né, da área da saúde, nutrição, tudo mais, simplesmente me atirei. Não estava cuidando das coisas principais que eu precisava. Hoje eu sou outra pessoa. Sou outra pessoa,
E eu sei que essa missão para cumprir aqui ainda. Quer dizer, e só tem 25 dias que isso aconteceu. E eu pergunto, o que você consegue falar que já mudou com relação à percepção dos seus sentidos? Estou falando tanto de audição, quanto de intuição, premonição, paladar, olfato, visto que eu tenho percebido que muitas pessoas voltam transformadas com relação aos sentidos, como se lá elas experimentassem os sentidos de uma forma e quando voltassem, elas trouxessem um pouco essa capacidade com elas. Isso aconteceu? Aconteceu, eu percebi, eu até comentei aqui, eu acho que foi com o meu filho, que eu antecipo as coisas. Por exemplo, assim, houve uma conversa, tá? Uma conversa. E quando essa conversa aconteceu, eu pensei numa situação que poderia ocorrer posteriormente e, de fato, não tinha nada para acontecer posteriormente, mas isso veio na minha cabeça. Puxa, isso aí poderia acontecer, né? Quem sabe, né? Acho que vai acontecer. Tipo assim, isso aí pode acontecer alguma coisa desse gênero, mas em seguida, não dá 5, 10 minutos, a coisa se reverte e acontece. Você esteve na Via Láctea, naquele ambiente escuro e cálido ou caloroso, como você chamou, ou acolhedor. Você teve aquela sensação de plenitude. Você se sentiu naquele momento como parte de tudo aquilo, como fazendo parte. Você teve também naquele instante uma sensação de aumento de conhecimento, como se o conhecimento dos outros passasse também a ser seu conhecimento? Eu tive um conhecimento que eu senti ali, que eu fazia parte desse todo aí. Parece que todas as informações que existem no universo estavam dentro de mim. A sensação que eu tinha é que aquilo era a origem do todo, que aquilo era o Deus, mas que aquilo tudo fazia parte de mim, como se eu tivesse cada fragmento de tudo aquilo que estava ali naquele momento, que eu estava, na verdade, parecia que eu estava em expansão, quando eu me sentia ali, naquela escuridão, era tudo muito escuro, eu só via como é que se diz, a Via Láctea e aquela poeira cósmica que era lindíssimo e muito silêncio. Era um silêncio acalentador, era uma sensação que é muito difícil de eu te explicar, mas era uma sensação de que nós fazemos parte de tudo, de todos, estamos conectados com tudo. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Nós temos, primeiro, eu acredito, que nós temos que melhorar, aprimorar a nossa consciência. Se isso a gente pode dar um nome de evolução, que seja. A gente tem que evoluir consciencialmente, mas tem que ser consciencialmente. Não adianta você dizer ou praticar uma caridade, vamos dar um exemplo, porque aquilo ali vai te levar aos céus. Não é assim que eu sinto, porque essa experiência de quase morte é uma experiência única, individual, de cada ser, né? Eu tive a minha, tem outras pessoas que têm a delas e tudo, e aquilo ali é um aprendizado para nós nos sentimos, eu me senti muito responsável com isso, inclusive de estar compartilhando isso nesse canal, né? Porque eu acho importante as pessoas saberem. E o que é evolução? É quando você realmente muda de forma consciente. Quando você saiu andando daquele hospital físico, que você viu o seu corpo deitado, você saiu andando em busca de um outro hospital, imagino que naquele momento você não estivesse pensando em
um mundo, uma outra realidade, você simplesmente estava indo para um outro hospital. Mas tudo que você comentou me pareceu muito do mundo material, tipo assim, você se viu andando, quero saber se você sentia ter peso naquele momento, a mesma sensação de peso. Nada, leve. Agora, você foi recebida por uma pessoa que explicou que, inclusive, tinha sido preparado um hospital provisório para as pessoas de Covid. Quer dizer, me faz lembrar, obviamente, dos hospitais de campanha daqui. É como se houvesse uma relação entre as duas coisas. Sim. É como se houvesse uma relação. Eu acho que tem essa relação, Carlos. Eu acho que os espíritos, vamos dar nomes, né, essas almas, esses espíritos, esses mentores, esses seres de luz, tá? Porque é luz, é pura luz onde eu estava. Era luz, uma luz branca. Foi isso que me atraiu para este lugar. Então, esses seres de luz estão trabalhando muito também neste outro plano, porque devem ser muitas pessoas que estão precisando de ajuda, tanto os que ficam definitivamente neste outro plano, nesse outro estado de consciência, e outros que depois retornam justamente para poder, além de estar disseminando essa experiência, né, para outras pessoas, tá se mudando a sua realidade, porque eu mudei a minha. Essa luz que te atraiu, você sentiu como se você tivesse passado por ela para chegar nesse outro hospital, de forma que essa luz fosse um portal? Olha, eu fui puxada. Eu estava de costas e fui como se fosse sugada. Aí, de repente, eu tô naquela luz, era uma luz branca, muito branca, era tudo branco. Essa pessoa veio falar comigo, essa médica veio falar comigo, eu não vi ela, mas foi como se... Foi uma coisa normal, assim, ela chegou e disse para mim, né, que ia cuidar de mim. Naquele momento eu senti um bem-estar e eu senti que eu estaria sendo realmente cuidada, que eu estava fora de perigo. Eu fiquei um pouco confuso na sua descrição, porque você fazia menção até onde seu cunhado mora. Eu pergunto, até que ponto isso era uma sensação e até que ponto você enxergava, se você via o lugar onde ele morava e por isso você entendia que era lá? Olha, eu poderia ter, porque eu vi o lugar onde é que era. Tá? Eu vi, inclusive, assim, a grama, tá? Eu vi a grama ali do espaço, eu já tive lá umas 3 vezes, lá, né? Nesse condomínio, e eu vi a grama ali e a impressão que eu tinha que tinha sido montado esse hospital provisório ali. E eu ouvi a voz dele com a esposa. Então, disso a gente pode concluir ou pensar que essas duas realidades, elas se entrelaçam? Eu acho que sim. Porque eu acho que eu estava em 2 momentos ao mesmo tempo. Entendeu? A sensação que eu tinha é que eu estava em 2 momentos ao mesmo tempo. Agora sim, ó, tinham muitas pessoas ali, muitos espíritos ali, no hospital provisório. Era uma circulação muito grande de pessoas, que eu percebia. E você conseguia distinguir visualmente o que era daqui e o que era dessa outra realidade? Nesse momento, não. Eu achei que eu estava sendo acolhida naquele hospital, né, e que a sensação que eu tinha é que eu estava até... eu não estava tendo noção, digamos assim, né, que eu estava aqui na Terra, não estava tendo noção disso. Mas, ao mesmo tempo, eu estranhava, porque eu ouvia o meu cunhado falar, e com a minha cunhada, né, coisas normais, assim, ele comentando, falando com ela, né, quando eu comecei a me dar conta, tá, que por que eu estou ouvindo ele e ela. Isso aí passou pela minha cabeça no momento que eu estava vivenciando isso aí, tá, e
Mas eu fiquei ali, e eu estava esperando que ele pudesse descer e ir me visitar ali. Mas quem poderia avisar? Então, isso eu não me preocupei, quem é que ia chamar ele ou não, mas que ele fosse ali me visitar. Ele é médico, inclusive. Em algum momento você teve uma plena consciência de que você estava numa outra realidade que não a material? Não naquele momento. No momento quando eu estava naquele quarto, onde eu rezava e pedia para voltar e que a minha cachorrinha estava do meu lado. Você descreveu alguns ambientes diferentes. Como é que era a passagem de um ambiente para o outro? Era simplesmente um piscar de olhos e você já estava no outro? É assim, ó, era uma velocidade absurda. A única vez que foi diferente foi quando você saiu do hospital e foi atraído de costas por aquela luz. Exatamente. As outras foram simplesmente como se fossem automáticas. E a volta para o corpo? A volta para o corpo foi quando eu lhe disse que eu acordei, que eu me vi ali eu vi o ambiente onde eu estava, era muito diferente do ambiente onde eu estava neste outro plano, muito diferente, né? Os sons, tá? Porque onde eu estava nesse outro plano era silencioso, era calmo, né? Era tranquilo, a luz era diferente, né? A luz que me acolhia, que me envolvia, era completamente diferente. Agora, quando eu voltei ali, que eu me vi dentro daquele box, né? Amarrada naquela cama, então eu até fiquei confusa, como ele disse anteriormente, quando ela perguntou: Sueli, você sabe que você está aqui no hospital tal? Eu fiquei quieta. Com relação a essa música que você ouviu, como é que você entende isso hoje? Você conhece essa música? Me mandaram, tá? Depois que eu relatei isso aí para uns amigos, eles mandaram toda a música. É Segura na Mão de Deus e Vai, assim, é bem uma música até bem longa, é linda, que é para mim ter confiança em Deus, né? É muito bonita. E você não conhecia essa música quando você a ouviu durante a EQM? Não, e foi só esse refrão: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Bem assim. E você disse que você escutou mesmo depois de ter voltado por 4 dias. 4 dias. Meu filho é testemunha, porque eu perguntava para ele, nós já estávamos no quarto, né? Foi quando ele pôde ficar comigo, quando ele pôde me acompanhar, porque como eu tive muita queda, eu era fator de risco, de queda, né? Então, ele foi autorizado pela médica a me acompanhar, e também porque ele já tinha tido Covid, e eu já estava praticamente imunizada do Covid, né? Quando eu desci pro quarto, eu disse: João Henrique, ele estava, tu não tá ouvindo a música, João Henrique? Aí ele ficou assim: que música, mãe? Eu falei assim: a música, segura na mão de Deus. Ele: mãe, não tô ouvindo nada, absolutamente nada. Durante uns 3, 4 dias, um bom tempo, eu escutava essa música. Com relação à sua irmã, você a viu, você foi orientada por ela nesta outra realidade e ela se recuperou como você, imagino. Bom, ela tem problema de bronquite. Então, quando ela saiu do hospital, ela ficou quase uns 8, 9 dias, eu acho que no hospital, né? Ela fazia lá aquela bombinha, né, que chama. Quando ela voltou para casa, ela começou a ter falta de ar. Ela teve que fazer fisioterapia pulmonar e teve que fazer nebulização, porque ela ainda teve a sequela digamos, ele deu um nome que eu não sei te dizer agora, o pneumologista deu para ela, que é como se fosse uma pneumonia quase que retardada pós-Covid. Então ela teve um período ainda, quando ela voltou para casa, que ela teve que voltar a tomar o corticoide, né, que o corticoide é que ajuda muito na inflamação dos brônquios, para poder se curar. Agora ela tá boa. Ela não precisou de intubação. E ela tem alguma lembrança desse encontro com você? Não. Nada. Algumas pessoas dizem que isso que nós chamamos de consciência, a nossa consciência que está aqui no planeta Terra, é somente parte do nosso verdadeiro eu.
como se nós, na verdade, fôssemos mais do que parecemos ser, e quando estamos fora desse corpo, nós atingimos a plenitude do que somos. Concordo plenamente. Eu acho que é exatamente isso. Talvez isso explicasse o fato da sua irmã ter conversado com você, mas aqui ela não ter essa lembrança. Isso faz sentido para você? Faz. Porque ela ainda não adentrou na busca, né, do entendimento sobre espiritualidade ou sobre a nossa consciência. Ela é muito voltada ainda para a sua vida terrena, sabe? Eu acredito nisso. E eu acho que o corpo, como você falou, concordo plenamente, o corpo nos limita. Não significa que quando a gente sai daqui, Carlos, que a gente tem essa experiência extracorpórea, não significa que a gente mude. A gente não muda. A gente expande. A gente consegue ter acesso a informações que aqui a gente não teria. E eu acho que é isso que muda a nossa consciência quando a gente volta. Você tinha um grande estudo na transcomunicação instrumental e você teve uma EQM. De alguma forma, a EQM te surpreendeu em relação aos seus estudos? Me surpreendeu. Ela me surpreendeu bastante porque até então eu tinha, né? Eu tenho, não me chamo de São Tomé, tá? Porque eu já vi coisas muito boas que a gente tem que foram validadas, né? Já vi, né? Coisas que você não tem como negar, mas eu sempre norteei com muito cuidado as minhas experiências em transcomunicação instrumental, considerando a possibilidade não proposital, nunca, mas a possibilidade de engano, de eu estar me enganando, pelo desejo de estar querendo conquistar, né, aquele resultado. Então, assim, isso é uma coisa que sempre teve comigo, né, o cuidado. Então, assim, o fato de eu ter passado por isso me deu a certeza de que tudo aquilo que eu estou fazendo, primeiro, está certo, que eu posso fazer mais que isso e que eu tenho muitas pessoas para poder ajudar. Eu não sei te dizer se vão ser somente através da transcomunicação. O que mudou, que eu sinto hoje, é que eu escuto mais, eu julgo bem menos, eu procuro olhar o ser, tá? Assim, ó, sempre considerando que ele é passível de erro, a minha impulsividade melhorou, eu estou considerando não tomar nenhuma, como é que eu vou dizer, não fazer nenhum julgamento, né, assim, impulsivo sobre algo ou alguém. Então, assim, ó, é como se eu enxergasse o ser de uma forma diferente. Eu digo ser, eu consegui, como se eu enxergasse você com seu corpo físico, mas você como espírito também. Você teve alguma sensação de futuro, não seu, futuro da humanidade? Eu acredito que vai haver uma mudança muito grande no nosso planeta, tá? Na consciência do ser humano, nas pessoas. Tem muitas pessoas que estão passando por essa doença e vão rever muitas coisas. Tem muitas pessoas que não estão passando, mas os seus parentes estão passando. Tem muitas pessoas que estão perdendo os seus parentes por essa doença. Então isso aí vai ter uma mudança, uma alteração para melhor, viu? Já vou dizer, para melhor. É o que eu sinto, para melhor. Quer dizer, você vê o Covid como sendo parte, uma engrenagem dessa mudança? Eu não tenho dúvida disso. Qual seria a sua mensagem final para todos nós que tenhamos passado ou não pelo Covid e que temos esse mundo complexo para a gente aprender a lidar com ele? Eu gostaria muito que as pessoas não negligenciassem
o vírus. Eu sei que é uma fase difícil, né, que nós estamos passando, a sociedade em si, o mundo está passando, né, a gente não está podendo abraçar, nós não podemos beijar, trocar, nós não estamos podendo viver como a gente gostaria, mas isso é passageiro. Eu vejo o Covid como uma responsabilidade muito grande do ser humano com o outro. Se você não tem o hábito de se proteger, pense no outro. Isso é muito importante. Embora eu tenha sofrido todo o processo, né, físico dessa doença, que é uma doença que até então, em parte, é desconhecida ainda, né? Ela foi muito gratificante para mim, viu? Porque ela me trouxe um conhecimento incrível de aprendizado, de vida e de morte. Porque o medo que eu tinha, você pode ter certeza, que eu vou viver agora, eu não vou viver pensando na morte. Quando ela chegar, ela chegou. Eu já praticamente sei como vai ser. Nós temos que perder o medo da morte, porque morte não existe. Eu vivi isso aí e passei minha vida inteira, como eu já falei aqui, com medo dela, e ela não existe. Isso para mim foi o maior ganho que eu tive. Eu deixei de viver muitas vezes pelo medo de morrer. E hoje eu não tenho mais. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?